Eu sabia que o Jeremy Powell não ia ficar quieto, porque ele é o cara mais poderoso do mundo. Nas instituições, né, fora os que estão nos bastidores, que realmente mandam, mas dos que a gente conhece, dos que estão aí na mídia, o presidente do Banco Central, o Federal Reserve, é o cara mais poderoso do mundo. E o Donald Trump deu uma chinelada no cara. Como é que pode um negócio desse? Aí o Jeremy Powell foi fazer uma palestra para os estudantes na formatura, uma formatura em Princeton. Princeton está entre as 8 principais universidades dos Estados Unidos, que inclui Harvard. E vejam bem o que ele falou lá. Ele falou sobre liberdade acadêmica e autonomia universitária em Princeton. Você sabe, o Donald Trump chamou o Jeremy Powell recentemente de grande perdedor e falou que o Federal Reserve sempre estava muito atrasado. Você tem ideia do que significa isso? Olha, os Rockefeller já disseram há bastante tempo atrás que o presidente dos Estados Unidos é um mero funcionário, que o que importa realmente é o presidente do Banco Central. Esse sim é o mais importante de todos. É o tesoureiro, gente. É o cara que mexe com a grana. É o cara que comanda a economia realmente. E o Donald Trump foi mexer exatamente com esse cara. Mas daí você fica perguntando assim, como é que pode, né? Como é que pode? Não foi o próprio Donald Trump que colocou o Jeremy Powell no Banco Central? No Federal Reserve? Não foi ele que nomeou? Sim, foi ele que nomeou. Mas não quer dizer que tenha sido o preferido dele. Porque o presidente americano não tem autonomia para nomear. Ele não tem vontade própria. O Federal Reserve está acima do governo americano. Entendam isso. Representa um governo supra-estatal, que está acima do Estado. Ah, mas isso existe? Claro que existe. Claro que existe. O Estado não é uma invenção mais recente do que o poder. O Estado é uma manifestação do poder. É um dos mecanismos do poder. Então o poder existe antes do Estado. É isso que as pessoas às vezes não entendem. As pessoas dizem, o cara mais poderoso do mundo é o presidente dos Estados Unidos. Se engana, filho. Não é assim que a coisa funciona. Ah, mas isso é ruim? Não necessariamente. Não necessariamente. Nem bom, nem ruim. Depende da forma como a coisa está sendo conduzida. E hoje eu vejo que o Donald Trump está conduzindo errado as coisas. Então, esse poder que está acima do Donald Trump é bem-vindo. E daí, quando ele vai a Princeton e fala a respeito da autonomia, ele diz assim: protejam a democracia. Percebe que ele sente que a democracia está ameaçada? Inclusive porque já falaram na estatização do Federal Reserve. Já falaram a respeito disso. Isso eu ouvi de um estrategista do Deutsche Bank. O Federal Reserve está ameaçado. Então, o Donald Trump dá uma canelada, dá um chute na canela de um cara extremamente poderoso. Do maior representante do poder. Não é do povo. Do povo é o Donald Trump. Mas do poder não é o Donald Trump. É o Jeremy Powell. Então o que o Donald Trump está tentando fazer? Ele está tentando levar o cidadão contra esse poder. Mas faz a coisa certa? Não, não faz a coisa certa, porque está indo no caminho errado. Está mentindo para o povo americano. Está mentindo. E aí não tenho como defender o Donald Trump. Não tenho como defender. Então ele diz o seguinte: as universidades americanas são um ativo nacional e crucial. Um ativo, aquilo que dá retorno, não aquilo que dá despesa, que dá gasto. E o Donald Trump está querendo dizer
que Harvard e as universidades só representam gastos. Ele quer valorizar o ensino técnico? Ótimo. 67% dos graduados nos Estados Unidos são tecnólogos, não são bacharéis. Perfeito. Mas tudo tem um jeito certo de ser feito. E não é assim, na truculência, na arrogância. Como diz o Warren Buffett, progredir, crescer, se tornar próspero, tudo bem, mas com humildade. Não com arrogância, com truculência, com agressividade, com a força das armas. Não. Então Donald Trump está se metendo, ou já se meteu, numa confusão extraordinária, muito maior do que eu acredito que ele possa resistir. Muito maior. Eu já vi presidentes que caíram exatamente por mexer nesse lado do poder. Não ficou claro? Buscaram um outro motivo? Sim, buscaram um outro motivo para retirar esses presidentes. Mas a razão, de fato, foi eles terem mexido com um poder muito grande. Se o Donald Trump estivesse fazendo a coisa certa, até defenderia ele. Agora, quando faz coisas erradas, aí não dá para defender. Então, olha o que ele fala. Um discurso bem motivacional. Vejam, gente, como tem palavras fortes nesse discurso. Eu vou destacar elas para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para você que os estudantes sempre tiveram um papel muito importante na história. Muito importante. Diferente daqueles que são os que estão abaixo da linha da pobreza, que podem realmente ir para o campo de batalha num último momento, os estudantes normalmente são os primeiros. Porque eles têm tempo, não têm normalmente pressão financeira, ou se tem, é sustentável, e dentro dessa financeira sustentável eles conseguem ter ânimo, né? Então, o papel dos estudantes é extremamente importante. Daí o Jeremy Powell, eu estava esperando, eu queria saber por onde que o Jeremy Powell ia começar a retaliação. E tá aí. Começou na Universidade de Princeton. E começou chamando os estudantes, que é um verdadeiro exército, vamos falar a verdade. Aí olha, a contundência das palavras. Quando olharem para trás, daqui a 50 anos, vocês vão querer saber que fizeram o que fosse necessário. Eu vou repetir para vocês. O que fosse necessário. Não é o que está ao alcance, o que está dentro das prerrogativas, não. O que fosse necessário para preservar e fortalecer nossa democracia e nos aproximar cada vez mais dos ideais atemporais dos fundadores. Olha que discurso belíssimo. Então ele chama um sentimento absolutamente forte. Os ideais dos fundadores. Isso, veja, Donald Trump quer mais é que esses fundadores sejam esquecidos. Abraham Lincoln não é fundador, mas vão tirar a moeda de 1 centavo agora, que é simbólica. Deveriam deixar, por ser simbólica. Mas enfim, isso aí eu fiz um outro vídeo aí para trás que assistam, é interessante. Ideais atemporais. Então, o Donald Trump, ele foi obrigado a nomear o Jeremy Powell. Veja como a coisa funciona. Funciona de tal forma que o Biden continuou com o Jeremy Powell. Não seria natural o Donald Trump, se fosse um cara do time dele, o Biden, tirar esse cara? Não. O poder, de fato, está acima do Estado.
acima do Estado. Compreendam isso. Então, o Donald Trump chamar o Jerome Powell de grande perdedor, ele está ofendendo exatamente esses caras que indicaram o Jerome Powell para presidente do Fed. Então aí ele se complica muito, 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 muito. Demorou para vir a primeira resposta. E não é só essa. Você pode ter certeza que este poder está mexendo muito mais. Está se articulando no silêncio, nos bastidores. E se tem uma coisa que esse pessoal não gosta, é de ditador. Se tem uma coisa que esse pessoal não gosta, é de tirano, que é o passo seguinte do ditador. Daí ele diz assim, continua o discurso: daqui a 50 anos vocês vão querer saber, vocês vão querer ser capazes de olhar no espelho e saber que fizeram o que achavam certo. Ele convoca de forma motivacional, como um general chama os soldados. Percebam o teor desse discurso. É um general convocando soldados. Então percebam, gente. A coisa toma uma proporção inimaginável para o Donald Trump. Ao ponto do Putin dizer que o Petrov que chamou, né? Disse que o Trump chamou o Putin de louco porque ele está com problemas emocionais, sobre pressão emocional. Olha só. Olha o nível de provocação que as coisas estão tomando. Isso é muito forte, gente. A palavra tem um poder muito grande. Tanto é que eu fui o primeiro autor brasileiro a escrever sobre neurolinguística. Eu fui estudar em San Diego, depois fui para a Europa, escrevi o primeiro livro, voltei. Então agora esse jogo de palavras é o que você precisa prestar atenção. Este jogo de palavras é mais importante que os números. Às vezes as pessoas ficam muito apegadas a números, estatísticas e por diante. O jogo de palavras é mais importante. Então, fique atento. Nós, nos próximos vídeos, vamos nos aprofundar nesse assunto. Estamos aí com mais de 200 vídeos. Temos 3 meses aí de canal, mais de 200 vídeos. Para você se tornar um expert, para você se tornar realmente uma pessoa. Se você tiver vontade de explorar os vídeos, em pouco tempo você vai ser uma pessoa com um pensamento muito mais aprimorado, no sentido de política econômica internacional. Então é isso. Faça o seu comentário, se inscreva, torne-se membro, sugira novos assuntos, deixe um X, marque um Y, isso ajuda no engajamento, mande um valeu, qualquer dinheirinho que você mande ajuda o canal. Como eu digo sempre, faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.